Olá, bom dia. Bom dia. A greve de ônibus na Grande Vitória. A semana já começou tensa para os capixabas. Pontos lotados e trânsito, um caos por causa da quantidade de carros nas ruas. Vamos ao vivo com o Felipe Chicaíno, que está no terminal de Vila Velha. É com você, Felipe. Olá, George, Bruna, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias primeira edição, uma boa semana a todos. Falamos ao vivo aqui, do terminal de Vila Velha e uma imagem que, sinceramente, em 8 anos do Espírito Santo, cobrindo muitas greves, confesso que nunca vi assim, o terminal sem passageiros, sem nenhum ônibus. E esta situação complicada que o capixaba vive nesta segunda-feira, a gente mostra daqui a pouquinho no TN1. George, Bruna, é com vocês. É impressionante essa imagem, Bruno, do terminal. Vazio, completamente vazio. Agora, imagens impressionantes do incêndio numa boate em Vila Velha nesse fim de semana. Vamos ouvir o desespero das pessoas. Ai, meu Deus do céu! Deu ruim. Vai! É aqueles Sputnik que só sai faísca pro alto assim, ó. Gente, pelo amor de Deus, não foi fogos não. Meu Deus do céu, gente, olha as pessoas na praia. Olha isso, cara. Aí, galera, a Nuke pegando fogo aí, ó. Completamente em chamas. Tomara que não tenha machucado ninguém, cara. Que desespero das pessoas que estavam nessa boate, né, Jorge? Imagina, tanto fogo assim, num lugar tão fechado, né, apertado. Pois é. Esse incêndio, gente, foi na boate Nuke Beach, na prainha em Vila Velha, neste fim de semana. O local estava lotado, cerca de 400 pessoas. Foi por volta das 3 da madrugada. O incêndio começou no palco da festa, perto da mesa do DJ, e se alastrou rapidamente. Várias pessoas registraram a cena. A boate possui uma estrutura de madeira coberta por palha, o que facilitou a propagação das chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e teve dificuldade para chegar ao local. Imagine só, gente, o desespero nesse momento, hein? A gente tem a reportagem completa sobre esse assunto. Já a gente confere juntos. Agora nós temos também uma imagem impressionante de uma batida na BR-101. Vamos ver essa imagem impressionante aí de uma moto que bate no carro e explode. Essa cena aconteceu na BR-101. Lá na Serra, entre Campinho da Serra e Vista da Serra, o motociclista bateu na frente do carro, voou aproximadamente 9 metros desde o impacto da batida. Pessoas tentaram socorrer esse motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos. A repórter Suzy Faria foi hoje cedo, fez a reportagem e traz essa reportagem completa daqui a pouquinho pra gente, porque agora, não é, Bruna? Exatamente. A gente volta a falar, gente, da greve de ônibus na Grande Vitória, que deixou a vida de hoje. Todo mundo ficou com a vida tumultuada por causa dessa greve. Quem está no terminal de Vila Velha, a gente viu que o terminal está completamente vazio. É o Felipe Chicaíno. Felipe, a gente volta com você. Olá, George, Bruna, mais uma vez, boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias primeira edição. Muito obrigado pela audiência, uma boa semana a todos. A semana que não começou muito boa para os capixabas, né? Greve do transporte público aqui na Grande Vitória. Então a gente está aqui no terminal de Vila Velha. Vou pedir para o Bruno passear com a câmera. Esta imagem que é uma imagem até forte, porque é uma imagem que não se costuma ver todos os dias. Não tem ônibus, não tem passageiros, os comércios aqui dentro do terminal também não estão funcionando. Tem um comércio só aberto, eu conversei com o pessoal que trabalha lá, eles venderam R$30 hoje. E deu uma dó porque a estufa está lotada de salgado, ou seja, são os transtornos por trás da greve dos coletivos aqui na Grande Vitória. Ô Bruno, mostra ali aquela avenida, é uma avenida que cotidianamente, durante a semana, por exemplo, é difícil até de andar por ela. Por quê? Porque ficam os ônibus estacionados, ficam os ônibus passando por aqui em volta do terminal, já que tem 2 terminais que não estão funcionando aqui em Vila Velha, né? O terminal de Itaparica, qual é o outro, Bruno? É só o de Itaparica que não está funcionando, né? Desculpa aí. Só o terminal de Itaparica. Só que o terminal de Itaparica é um dos maiores de Vila Velha. Então causa esse transtorno. Então, aquela avenida ali que cotidianamente fica conturbada de carro, de ônibus parado, de ônibus circulando, hoje está bem tranquila. E tem uma situação inusitada aqui no terminal de Vila Velha que a gente achou e que eu queria compartilhar com vocês. Tudo bem? Olá, tudo jóia? Você e mais um grupo de amigos ficou enroscado aqui hoje, não conseguiram ir embora para casa, Jales. Boa tarde, obrigado por falar com a gente.
Boa tarde a todos. A gente não conseguiu ir embora. Ontem a gente estava aqui no evento no manifesto LGBT em Vila Velha. Aí, quando a gente saiu o horário, quando acabou já é o horário que não tinha mais o ônibus. Mesmo assim a gente ficou esperando porque falaram que ia ter a greve, porém tá na ata assim, vai ter a greve, porém que vai ter em horário de pico disponibilização de alguns ônibus para algumas localidades. 75%. Essa Aí, informação vocês sim, sabiam. Sim. Aí nisso, mesmo assim a gente quis ficar, porque não tinha como ir de qualquer jeito, porque a gente estava com o dinheiro do Transcal e não para outra, né? Aí quando a gente chegou aqui, até agora, você vê o horário que já é e não tem nenhum ônibus. Vocês estão aqui, então passaram aqui a madrugada toda, a manhã toda. Manhã toda até agora. Situação, hein, já? Situação pesada, mas... E nem todo mundo é obrigado a ter o dinheiro para pagar um Uber ou um táxi ou qualquer outro tipo de transporte que seja, né? Sim, porque eu acho o seguinte, eu acho que se eles falam uma coisa, eles têm que cumprir. Até porque propaganda falsa é crime. Até porque a justiça determinou também, né? Pois é. Tá bom, Jales, muito obrigado, que vocês possam voltar para casa o mais rápido possível aí, viu? Boa semana para vocês. Bom pra você e para todos. George e Bruna, mais uma informação. Por exemplo, antes de vir para cá, nós saímos da tribuna, eu e o cinegrafista Bruno Passos, viemos pela segunda ponte para poder passar pelos dois terminais, tanto o de São Torquato quanto o do Ibis. E nós passamos por lá e os dois terminais na mesmas situações que este aqui, sem passageiro, sem ônibus, vazio, só mesmo os vigilantes que trabalham por aqui e alguns comerciantes que se arriscaram em abrir o negócio dos terminais nesta segunda-feira. George e Bruna, eu volto com vocês daqui a pouco dentro do TN1 com mais informações sobre este dia de greve do transporte público aqui na Grande Vitória. Eu volto com vocês. Pelas informações, e você, Bruna, foi na rua hoje cedo e acompanhou isso, não foi isso? Exatamente, a gente cedinho, na primeira equipe, 6h30, nós rodamos aí pelas garagens de Vila Velha, de Cariacica, pelos terminais dos dois municípios e a situação foi essa. Os motoristas e cobradores de braços cruzados e muitas pessoas desinformadas nos pontos de ônibus nem sabiam o que estava acontecendo. Essa foi a situação em Cariacica, em Vila Velha, hoje cedo, e a gente preparou uma reportagem. Vamos conferir agora. A cena se repetiu muito na manhã desta segunda. Pontos lotados, nenhum ônibus circulando nas ruas da Grande Vitória e muita espera. O Adelson já aguardava mais de 2 horas pelo coletivo. Desde 5 horas da manhã. Eu acho que hoje não vai ter não, porque passou um carro aqui e falou que no terminal não tem um ônibus. Quem precisava chegar no serviço teve que dar um jeito. Já avisou ao chefe? Já, ele tá vindo buscar aqui no frente ao terminal. Teve que pegar Uber, meu amigo? Sim, tô atrasadão, não teve como. Já peguei um Uber de casa pro terminal de São Torquato e agora eu tô indo pro Face a Face Cariacica. Por quanto tempo esperando? Aqui desde 4h40 eu saí de casa. E quem chegava de viagem também teve que se virar. Agora eu tô esperando meu irmão que vem lá da Serra me pegar aqui. A espera e o transtorno foram reflexos da paralisação dos rodoviários na manhã desta segunda-feira. As garagens que distribuem as linhas em Vila Velha estavam fechadas. Motoristas e cobradores nem chegaram a ir para os terminais. Em São Torquato, terminal vazio e passageiros do lado de fora. Portões fechados também nesta garagem em Cariacica. Nos terminais de Jardim América e Itacibá, mais espera do lado de fora. A estimativa da Ceturb é que pelo menos 500 mil usuários tenham sido afetados pela paralisação. Terrível, né? Para o trabalhador, para a pessoa que precisa trabalhar, para quem tem uma consulta médica marcada, né? Está tudo muito difícil, muito triste. Uma liminar da Justiça expedida no domingo determinou que 75% da frota circulasse nesta segunda, o que não aconteceu. O presidente do Sindi Rodoviários alega que, apesar da liminar, o sindicato não foi informado do número mínimo de ônibus que deveria estar nas ruas. A gente, no final da tarde ontem, foi notificado pela Justiça, correto? A gente já existia uma assembleia feita no dia 6, onde a categoria deliberava essa greve, uma paralisação, correto? E o governo mandou, e a Justiça, 75%. Só eu deixo claro também que esse 75%, o GVBus, nem a Ceturb, eles mandam um número para a gente e a diretoria do sindicato faça essa fiscalização na porta da garagem, quantos ônibus vão rodar ou não. Mas, desde claro, deixo já, a diretoria do sindicato tem a responsabilidade, sim. Toda decisão é judicial e a gente se cumpra. O anúncio da greve foi feito pelo Sindi Rodoviários na última sexta-feira. O sindicato da categoria quer convencer o governo do estado e os empresários de que a nova frota de ônibus sem
sem os cobradores vai trazer prejuízo aos trabalhadores e também à população. A nova frota de coletivos com ar-condicionado começaria a circular sem os cobradores nesta segunda. Representantes do sindicato da categoria devem se reunir ainda hoje. Estamos chamando a categoria hoje às 16 horas para a gente orientar a categoria e buscar novos encaminhamentos. E principalmente ponto e ela umbra liminar. Para quem conseguiu ir para o serviço hoje pela manhã, a preocupação já era com a volta para casa. Até porque eu estudo à noite também, então complicado. Então, nesse momento, seu chefe vai vir te pegar? Isso mesmo. O que você acha dessa situação toda? É complicadinho, né? Assim, a gente entende que precisa reivindicar, mas acaba que influencia um pouco o nosso dia a dia, né? Então, complicado. Exatamente, Jorge. A dúvida agora de quem conseguiu, como essa moça que conversou comigo, ir para casa, é como vai voltar. Porque a população não tem uma posição ainda do sindicato, do governo. Como é que fica, né? A liminar não foi cumprida. A gente viu hoje aí de manhã, os ônibus não rodaram. E agora à tarde? E falando nisso, nós vamos ter um contato direto agora com a Tainá Lopes, que está no centro de Vitória. E agora à tarde a categoria faz uma assembleia. Bruna, é com você, Tainá. A todos que nos acompanham aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. A gente está aqui na Praça 8, a região, olha, tem uma pequena movimentação de rodoviários. Eles que daqui a pouco, logo mais às 16 horas, vão se reunir aqui para uma assembleia para definir os próximos passos dessa manifestação, desse movimento. E a gente recebeu informação de que nesse momento acontece uma reunião entre governo e categoria para definir o que será feito, se isso vai acabar, se isso vai continuar, para tentar chegar num acordo. Enquanto isso, eles aguardam aqui, a categoria aguarda aqui, do outro lado tem mais gente, mais rodoviários, a Guarda Municipal de Vitória dando toda a assistência necessária aqui também no espaço. A ideia é que após essa reunião, a decisão seja passada aos rodoviários e assim, junto com eles, os próximos passos sejam definidos. Hoje, o que a gente percebeu é que 95% da categoria, de acordo com o sindicato, aderiu ao movimento. O resultado disso, ônibus que não circulou nas ruas da Grande Vitória. Vocês já viram aí a situação de Vila Velha, Cariacica, e agora eu mostro para vocês nessa reportagem como foi o dia lá na Serra. No terminal de Carapina, na Serra, roletas fechadas e equipamento de leitura de cartões de passe desativado. Nenhum ônibus e gente buscando alternativas para tentar chegar ao trabalho. Na verdade, eu nem sabia, né? Me avisaram, aí eu falei que ia ficar aqui e esperar alguém vir me buscar, porque eu também não sabia. Trouxe as crianças da escola, tô aqui esperando, vamos ver o que vai dar. Tô acessando o Uber, 35 até o meu destino, né? E nada, aí tô esperando abaixar e nada. Tá muito caro o Uber. Lucineide só trabalha hoje porque conseguiu carona. Afinal, mora longe da empresa. Levantei cedo, esperei passar no meu bairro, aí não passou. Aí fui pro terminal em Itacibá, aguardei. Aí eu liguei pro meu irmão para me dar uma carona, que ele trabalha perto da VLI. Aí ele me trouxe até o terminal. Nas ruas da Serra, nem sinal de coletivo. No terminal de Laranjeiras, rodoviários protestavam. Eu vou pedir a vocês, amigos, não vamos virar as costas agora ir para casa, não. Agora é hora de ir para dentro deles. Agora é hora de mostrar que aqui tem união. Durante o movimento, o ônibus lotado passou pelo terminal. O cobrador foi orientado a sair do coletivo e aderir ao protesto. O ônibus, que vinha de Itacibá, Cariacica, seguiu para Jacaraípe, na Serra. Para eles tá bom, né? Para a gente que tá ruim, para os trabalhadores. Os rodoviários são contra os novos ônibus que vão circular sem cobradores. Apesar do governo garantir que os trabalhadores serão requalificados para ocupar novos cargos, a categoria teme demissão em massa. Por medo de retaliação, esses cobradores pediram para não ser identificados. Eles temem as mudanças. Se tem a vaga para preencher a gente dentro da garagem, por que tem tanto desemprego aí e a vaga está lá na garagem? Então, eu acho que o governador tem que pensar melhor e colocar as pessoas que estão desempregadas nessa vaga que nós iria preencher e deixar a gente como cobrador. Você vai remanejar o cobrador para motorista, né? Ele vai ter que mandar o motorista embora. E geralmente vai pegar um motorista de 52 anos, o motorista já está faltando pouco tempo para se aposentar.
Segundo o sindicato, 95% da categoria aderiu ao movimento. Em um ônibus, eles seguiram para o centro de Vitória, onde estarão reunidos até às 4 da tarde para a Assembleia. A categoria entendeu que não é possível o motorista trabalhar sem o cobrador, não porque o cobrador só cobra, tem várias funções dentro do carro, como orientar o cadeirante, ajudar a desmarcar, ajudar nos pontos cegos da via para estar orientando o motorista, dar informação ao passageiro. Então tem tudo isso. Então eles chegaram para nós de uma hora para outra, vamos tirar o cobrador. E tem essa conversa de não desempregar, mas a questão nossa, a questão do desemprego, não é, eu quero saber da segurança do motorista. Só atualizando vocês, a gente acabou de receber a informação aqui de que a reunião acabou entre governo e sindicato. Não houve acordo, não há previsão para a greve acabar. Você que está em casa assistindo o nosso telejornal, se preparando para sair, às 16 horas continua o horário previsto aqui da Assembleia que deve acontecer para juntos, né, eles tomarem os próximos passos desse movimento, mas o que a gente acabou de receber informação apurada pela nossa produção é que não houve acordo entre sindicato e governo, a manifestação deve continuar, só relembrando que isso tira de circulação ônibus de toda a Grande Vitória. A princípio a gente tinha entendido que somente os ônibus da linha Transcol não estariam circulando, mas ônibus, os verdinhos, né, popularmente aqui em Vitória, como a gente conhece, também não estão rodando. Isso está deixando a população sem transporte público e não há previsão exata de quando isso vai ser normalizado. A gente vai continuar aqui acompanhando tudo e a qualquer momento voltamos com informações atualizadas. Só relembrando, a categoria não quer o fim do trabalhador, da função, de cobrador, por isso que eles estão manifestando, apesar do governo dizer que eles serão requalificados, colocados em outras funções. O Sindicato Rodoviários teme que seja uma demissão em massa e não aceita essa nova proposta do governo. A gente vai atualizando vocês ao longo do telejornal e acompanhando tudo o que vai acontecer aqui na Praça 8, no centro de Vitória. Tainá, pelas suas informações, você que está saindo de casa agora, atenção, não tem ônibus municipais e nem intermunicipais. A greve, por enquanto, a princípio, continua. Complicada essa informação, Muito. Triste essa informação que a Tainá acabou de dar, né? Que não houve essa negociação, já que o Sindicato Rodoviário estava reunido agora com Exatamente. o governo. Ao longo do jornal nós vamos voltar a falar com a Tainá, falar também com o Felipe que está lá no terminal. Vamos ver aí, nessa reunião de 16 horas, 4 horas da tarde que vai ter agora, o que vai ficar definido, já que a Justiça, né, Bruna, determinou que 75% da frota circule. Vamos ver. Vamos ver. Na rodovia do Contorno, em Cariacica, uma tragédia. Uma caminhonete bateu em poste e os fios de energia atingiram um casal de moto que passava do outro lado da estrada. Pois é, marido e mulher sofreram ferimentos graves e morreram na hora. O casal seguia para a casa da filha do condutor, onde ele iria comemorar o Dia dos Pais. Um acidente aconteceu na noite de sábado. Foi bem em frente ao clube da Polícia Civil na rodovia do Contorno. O motorista da caminhonete seguia no sentido Cariacica-Serra, quando colidiu no poste que ficava a poucos metros antes do acesso lateral. O poste caiu e com ele os fios. Fato que aconteceu na mesma hora em que o casal Adão Arcanjo Vindouro, de 43 anos, e a mulher dele, Karina Machada Vindouro, de 30, passavam de moto no sentido contrário e acabaram atingidos. A polícia ligou para o telefone da minha sobrinha e falou que tinha morrido, falecido. Aí eu vim no DML para saber, reconhecer. Aí chegou ali, eles falaram que foi um acidente no Contorno. Uma Hilux bateu no poste do lado contrário. Eles estavam vindo do outro lado, tinha uns fios caídos, eles se embaraçaram no fio, cortou o pescoço dele e os dois morreram. Como o irmão da vítima explicou, o acidente que aconteceu aqui foi do lado de lá da pista. O poste em que a caminhonete bateu acabou deixando o fio exposto em toda a rodovia. Foi nesta hora que o irmão e a cunhada dele passavam de moto por aqui para ir para Viana e acabaram sendo atingidos pelo fio. Para vocês terem uma noção do impacto que foi isso, observem, o acidente resultou, olha só, foi tão forte que acabou quebrando as galhas desta árvore. Foi uma infeliz coincidência que acabou com a vida do casal.
O motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro na hora e deu negativo. Mesmo assim, ele será intimado a prestar esclarecimentos na delegacia. O irmão e a filha de Adão estiveram na delegacia para liberar o corpo. Eles contaram que Adão e a esposa iriam para a casa da filha em Viana passar o domingo e comemorar o Dia dos Pais. Ele tinha acabado de comprar uma casa, ele e a esposa, e estava muito feliz, né? Mas infelizmente foi interrompido. O corpo de Adão será enterrado em Ecoporanga, no norte do estado. O de Carina deve ser sepultado agora à tarde na Serra. A gente fala agora do caso da criança que morreu vítima de bala perdida em Guarapari. Nenhum suspeito do crime foi detido. Enzo Gabriel, de 4 anos, foi atingido dentro da casa em construção no bairro Concha da Ostra. A mãe e o pai também foram baleados. De acordo com a polícia, o pai de Enzo já tem passagens por 2 homicídios e por tráfico de drogas. Ele seria o alvo dos criminosos. Mesmo ferido, o homem fugiu e até agora não foi encontrado. Vizinhos disseram que ele teria voltado ao local da morte na madrugada de ontem, mas sumiu de novo. A mãe do menino foi socorrida, mas não há informações sobre o estado de saúde dela. A polícia fez buscas, mas nenhum suspeito foi detido. O corpo da criança foi encaminhado ao DML de Vitória. E olha, gente, a gente continua a falar da violência porque neste fim de semana, moradores do condomínio Atlântica Ville, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, foram surpreendidos por barulhos de tiros. Pois é, o alvo dos atiradores era um vidraceiro de 25 anos. Ele foi assassinado dentro de um dos prédios. A vítima é o vidraceiro Roger da Fonseca, de 25 anos. Ele foi morto dentro do prédio onde morava com a namorada, que fica em Atlântica Ville, Jardim Camburi, Vitória. Moradores ficaram assustados. Essa senhora estava em casa e ouviu os disparos. Ele e ela chegaram, quando desceram, o pessoal chegou e chamou eles. Ouviu os tiros, aí subiu. Foi tudo no corredor. Há 2 versões para explicar como Roger foi morto. Os moradores contaram que a vítima estava em casa e foi chamado na porta. Assim que abriu, foi surpreendido pelos assassinos que atiraram. Ele morreu na hora, aqui no corredor do prédio. Já a polícia informou que Roger tinha ido comprar um lanche e já teria sido seguido pelos assassinos. É que logo que ele subiu para a residência, ainda no corredor, antes de chegar ao apartamento dele, foi surpreendido pelos assassinos que atiraram várias vezes. Roger morreu na hora. O cunhado de Roger esteve na DHPP para liberar o corpo. Contou que o rapaz tinha se afastado da família e era bem calado. Contou ainda que em momento algum a família soube de algum problema que ele estivesse passando e que agora todos aguardam as investigações da Polícia Civil. Ele era de pouca conversa e quando pressionava ele mudava de assunto, se afastava. Não tinha muita informação do que ele fazia. Até voltou a trabalhar comigo alguns dias, parecia estar bem. Então, eu não sei o que pode ter acontecido. Roger já esteve preso e, de acordo com a polícia, tinha envolvimento com o tráfico. Se esse pode ter sido o motivo do crime, só a polícia para esclarecer agora. Gente, o caso está sendo investigado, mas a polícia não identificou a autoria nem a motivação desse crime. Voltamos a falar do incêndio na boate Nuke Beach, na Prainha, em Vila Velha. O corpo de bombeiros levou 2 horas para controlar as chamas. Pois é, Jorge, as pessoas tiveram dificuldade para sair ali do local. Houve pânico e correria. A boate foi consumida pelo fogo em poucos minutos. As chamas eram tão altas que podiam ser vistas de longe. O desespero tomou conta até de quem estava fora da casa de shows. Ai, meu Deus do céu! Agora tem que sair. Aí, galera, a noite pegando fogo aí, ó. Completamente em chamas. Tomara que não tenha machucado ninguém, cara. Cerca de 400 pessoas participavam de uma festa no local. Houve tumulto e correria. Deu ruim. Olha lá, pai, olha lá, pai. Vai.
As pessoas tiveram dificuldade para sair porque tinham que subir uma escada que dava para uma rua estreita, o único acesso à boate. O ruim ali foi na hora da evacuação, né? Que aquela escada escura e muito alta dificulta um pouco a saída do local. Mas o local era aberto e tal. Graças a Deus não aconteceu nada de trágico. No desespero, muitos correram em direção ao mar. Meu Deus do céu, gente, olha as pessoas na praia. Olha isso, cara. O incêndio teria começado perto da mesa do DJ por volta das 3 da manhã deste domingo. Quem estava perto disse que o profissional usou um efeito com faíscas que acabaram atingindo o teto de palha. A estrutura foi completamente destruída em poucos minutos. Quando eu dei por mim ali, o fogo já tinha tomado toda a parte da telha, que era de palha seca, que com isso se alastrava muito mais rápido. Não foi fogos não, não foi. Aquilo ali foi luz de... Eu vi na hora que soltou. O corpo de bombeiros teve dificuldade para entrar no local porque as pessoas tentavam sair pela mesma via em que a equipe se aproximava. Foram 2 horas para conter as chamas. Gente, pelo amor de Deus. Pegou. LSDO, hein? Pois é, gente, por sorte, graças a Deus, ninguém ficou ferido. A boate Nuke Beach informou que o local está em situação regular, com as instalações devidamente aprovadas pelo Corpo de Bombeiros, cumprindo todas as exigências para o funcionamento e contando com todos os equipamentos necessários para o combate a incêndios. Disse também que a área estava sublocada para o evento e a causa do incidente ainda não foi apurada, porque o laudo do Corpo de Bombeiros deve sair em 30 dias. Bom, voltamos a falar da greve de ônibus na Grande Vitória. Vamos ao terminal de Vila Velha ao vivo com o repórter Felipe Chicarino. Felipe, como é que está a situação aí no terminal de Vila Velha, hein? Okay, então consegue ouvir a gente? Última entrada? Olá, George, Bruna, voltamos a falar aqui direto do terminal de Vila Velha, lógico, em Vila Velha. Eu queria compartilhar algo com vocês que eu percebi aqui, eu e o Bruno, que é o silêncio do terminal. Percebam para vocês verem. Isso numa segunda-feira é praticamente impensável, isso porque aqui sempre está cheio de ônibus, cheio de passageiros. Então, escutar o canto dos pássaros numa segunda-feira, num dos maiores terminais de ônibus aqui da Grande Vitória, é quase que impossível. Então, pessoal de casa, quero ir trabalhar, preciso ir trabalhar agora à tarde, estou indo para o terminal de Vila Velha, ou para o terminal do Ibis, ou para o terminal de Santo Torquato. Não vão, porque não tem ônibus. Vocês só vão se deparar com os vigilantes do terminal. Quero chamar a atenção mais uma vez, essa avenida aqui, ó, que fica ao lado do terminal de Vila Velha, e hoje é o principal terminal da cidade porque os ônibus que saíam do terminal de Itaparica ou vão para o terminal do Ibis ou vêm para cá. Então aqui fica forrado de ônibus, tanto parados quanto em movimentos, e hoje não é isso, não é essa a realidade. Então qual é a realidade? Esta imagem aqui, ó, terminal vazio, sem passageiros e sem certeza se volta ou não volta hoje o sistema de transporte público aqui na Grande Vitória. Ingrid, não, desculpa, Bruna, George, eu volto com vocês. Mais informações sobre a greve, não saiam de frente da TV, a gente volta daqui a pouco com mais informações. George, Bruna, eu volto com vocês. Valeu, Felipe. Obrigada pelas informações, falando ao vivo aí de Vila Velha, o Felipe. Agora a gente volta a falar também sobre esse assunto junto com a Tainá Lopes, que está lá na Praça 8, onde daqui a pouquinho, às 4 da tarde, vai acontecer uma assembleia com os representantes do sindicato. Tainá, você me escuta? Ei, Bruno, escuto sim. A gente continua aqui na Praça 8. Aos poucos vão chegando alguns outros rodoviários que vão se unindo aqui ao movimento que está previsto para acontecer às 4 da tarde, que é a Assembleia. Segundo o próprio sindicato, haveria uma Assembleia às 4 da tarde aqui na Praça 8, no centro de Vitória. A gente tem uma informação aqui que foi repassada pelo governo ao próprio jornal A Tribuna, que, olha só, até o fim do ano, 200 cargos de cobrador vão deixar de existir e até 2022 serão 1.200 cobradores a menos. Essa informação
que está no jornal A Tribuna de hoje, foi repassada pelo próprio governo do estado, e as informações apuradas pela nossa produção é que não houve acordo na reunião entre governo e sindicato. Por isso, os próximos passos dessa movimentação a gente só vai saber mesmo depois desse encontro entre os rodoviários, para saber as próximas medidas que serão tomadas pela categoria. Mas a gente já informa a população que está ligada no Tribuna Notícias primeira edição que não tem ônibus circulando na Grande Vitória. Pois é, a situação complicada, mas olha só, o secretário de Transportes, ele disse que os cobradores não serão demitidos para o portal Tribuna Online. Roda aí, por favor, essa informação. Olha só, não vai ter demissão, garante o secretário. O secretário de Mobilidade Urbana, o Fábio Damasceno, voltou a garantir que os rodoviários não vão perder seus empregos com a circulação dos ônibus com ar-condicionado. A categoria paralisou as atividades hoje, como a gente vem mostrando, por conta do início da operação dos veículos com ar-condicionado sem cobrador. Mas o secretário Fábio Damasceno garantiu que não vai acontecer as demissões. O governo garantiu, não há porquê ter esse movimento como começou hoje, e o governo diz que não entende. É uma ação desproporcional que está prejudicando a população, disse o secretário, que garantiu aí, Bruna, que não vai ter demissão. E o motivo dessa greve de hoje é exatamente o risco, a preocupação, né, do Sindicato de Rodoviários com as demissões. E o secretário está garantindo aí que não vai ter demissão. A gente fica aguardando, claro, né, o desfecho dessa história. A partir das 4 da tarde, então, continua. Mas a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, falando sobre essa greve aí que pegou todo mundo aí da Grande Vitória. Exatamente. Em Piúma, no sul do estado, uma mulher foi morta por estrangulamento. O assassino era companheiro da vítima. O casal vivia em situação de rua e estava morando dentro de um cômodo que fica num posto de combustível desativado. Rose Cris, de 26 anos, teria discutido com o marido e acabou sendo agredida e estrangulada. Gilmar Lima, de 44 anos, foi preso em flagrante. Os dois estavam em Piúma há pouco tempo, depois de sair do município de Castelo, onde Rose era muito querida pela comunidade. Ela aparentava ter problemas psicológicos e sempre recebia apoio de doações dos moradores. Pois é, Jorge. Agora nós vamos falar de uma situação preocupante em Vila Velha. Somente na última semana, 2 asilos foram fechados. As casas de repouso não ofereciam condições para abrigar os idosos. Na hora de contratar esse tipo de serviço, é importante avaliar as condições do local, saber se tem autorização para funcionar e tomar vários outros cuidados. Veja na reportagem. É olhar para perceber que está rolando uma obra por aqui. Até aí tudo bem, só que até a última sexta-feira funcionava neste espaço uma casa de repouso clandestina. Idosos vulneráveis expostos a diferentes riscos, entre eles a exposição direta a um ambiente insalubre. O espaço foi fechado pela Vigilância Sanitária de Vila Velha. 2 dias antes, uma outra casa também foi fechada, só que no bairro Ponta da Fruta. Ambos os espaços foram interditados por riscos semelhantes, como explica a referência técnica em vigilância sanitária da Prefeitura de Vila Velha. Primeiro que nenhuma das duas eram adaptadas, né, às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida, né. Não tinha, os corredores teriam que ter barras de apoio, principalmente na primeira casa, ela não tinha adaptação nenhuma. A segunda encontrava-se em obra ainda, em processo de adaptação. As rampas ainda estavam em processo de construção, né? E havia muitos idosos ali, cadeirantes, na segunda casa. O sanitário estava em processo ainda de construção. A lavanderia, ela não tinha um fluxo regular, tinha muitos lençóis sujos, percebia-se que talvez não tinha equipe suficiente para essa limpeza e higienização. A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado a cada ano. Hoje, de acordo com o IBGE, é de quase 76 anos. Com mais idosos na sociedade brasileira, a tendência é de que haja mais casas de repouso. Por isso, você deve redobrar a atenção se um dia precisar deixar um ente querido num espaço como este. A Vigilância Sanitária ela tem uma lista de casas aqui no município
que estão regularizadas com ela, pode passar essas informações, inclusive até telefones, né, para que esse familiar ele possa entrar em contato com a casa, agende um horário que ele possa visitar, conhecer a estrutura física, o espaço físico, o que está sendo ofertado, a alimentação. A legislação lá preconiza que sejam 6 refeições diárias, no mínimo. Ao escolher uma casa de repouso e a mensalidade estiver com valor bem abaixo da média de outras casas, fique atento. Essas casas de repouso, para eles terem toda a equipe necessária, né, para prestar assistência, é um custo elevado. Então, se perceber que tem um valor muito abaixo, né, do mercado, você pode ficar atento. Na região serrana do estado, uma tarde de lazer acabou marcada por uma tragédia. 2 adolescentes morreram afogadas em uma lagoa. Foi no município de Conceição do Castelo. As amigas Jennifer, de 13 anos, e Mariana, de 14, estavam na lagoa de um pesque-pague, num passeio em família, quando o irmão de uma das jovens começou a se afogar. As 2 entraram na água e conseguiram socorrer o garoto, mas acabaram afundando. A notícia causou comoção geral na cidade, principalmente na escola onde as jovens estudavam. As aulas foram suspensas. Os corpos das estudantes estão sendo velados em uma igreja evangélica perto de onde elas moravam. E a seguir, mais informações sobre a greve dos rodoviários. Quem depende do transporte público hoje ficou a pé. E você vai ver também que muita gente aproveitou o domingo para participar de uma parada gay em Vila Velha. A gente volta rapidinho. Agora a gente fala de um grave acidente hoje cedo na BR-101, na Serra. Um motociclista morreu depois de bater de frente com um carro. Jorge, o impacto foi tão forte que na hora a moto pegou fogo. Uma imagem impressionante. O momento exato da batida foi flagrado por uma pessoa que fazia imagens da rodovia. Quem vê a imagem da colisão pode não acreditar que o estrago todo na frente desse carro foi provocado por uma batida com uma moto. Uma pessoa que fazia imagens da rodovia naquela hora flagra sem querer a batida. Misericórdia! São imagens fortes. A vítima foi o músico Tiago Santos Oliveira, de 34 anos, que pilotava a motocicleta. Ele seguia para Fundão, onde daria aulas de música. Com o impacto, ele foi lançado a quase 9 metros à frente. A moto foi parar a 11 metros do local. O motorista do carro, o pedreiro Joseli Gonçalves Moreira, de 46 anos, nada sofreu. Ele mora em Colatina e estava seguindo para Campo Grande, Cariacica, onde trabalha. Não quis gravar entrevista. O tio e o primo de Tiago foram até o local e também não quiseram falar. De acordo com informações de testemunhas da Polícia Rodoviária Federal, um motorista do Classic vinha nesta pista quando, para não bater no carro da frente, já que o trânsito estava bastante lento, desviou para a pista da esquerda. E foi nesta hora, na pista contrária, descia um motociclista. O impacto foi frontal e tão forte que a moto, naquele momento, pegou fogo. O motociclista sequer teve chance de socorro. Morreu na hora. O rapaz, para sair da traseira da carreta, jogou em cima dele. E ele também jogou para o lado contrário. Quer dizer, o que deu na cabeça dele é o quê? Para não bater, a gente tem que frear ou desviar. Ele tentou desviar, no que ele desviou, acho que ele pegou a faixa. Mas na imagem do acidente, repare, mostra que há 3 carros na mesma linha, nas 3 pistas. Essas imagens já estão em poder da Polícia Rodoviária Federal para serem analisadas. O motorista foi levado para o DPJ para prestar esclarecimentos. Impressionante. Gravíssimo o acidente, né? Uma pena, mais uma morte no trânsito. Jorge, agora a gente volta a falar da greve de ônibus na Grande Vitória. Os representantes dos rodoviários se reuniram agorinha com o governo e logo mais, às 4 da tarde, a categoria vai fazer uma assembleia para definir os rumos do movimento. A repórter Tainá Lopes está no centro de Vitória e tem mais informações. É com você, Tainá. Então, pessoal, só para você que está chegando agora aqui no TN entender um pouco melhor, a categoria não quer o fim da função dos cobradores. Isso porque novos ônibus passam a circular na Grande Vitória sem necessidade do cobrador. São ônibus com apenas motorista, né? Apenas o motorista e aquela coisa de você chegar, passar o cartão,
ou pagar o próprio motorista pela viagem. Com essa mudança, saem alguns cobradores que, segundo o governo, serão capacitados para novas funções e não demitidos. Porém, não é assim que a categoria enxerga. A categoria enxerga essa decisão como uma ameaça para os cobradores, para os rodoviários. Eles permanecem aqui, aos poucos outros vão chegando, porque às 16 horas é aqui na Praça 8 que acontece uma reunião entre a categoria, isso porque a própria categoria já foi notificada pelo Poder Judiciário que, se não cumprir os 75% da frota circulando na Grande Vitória, vai ser multada em R$100 mil por dia. Essas e outras informações serão repassadas. A reunião que houve agora há pouco não teve acordo entre governo e sim de rodoviários. Isso também vai ser repassado para a categoria, para que juntos eles possam pensar nas próximas medidas. O próprio sindicato disse que de 1.500 coletivos que circulam diariamente na Grande Vitória, apenas 50 estavam na rua hoje, nessa segunda-feira, início de semana. A gente vai continuar acompanhando tudo, porque a população fica preocupada, não sabe como que vai voltar para casa, que eles conseguiram de alguma maneira trabalhar. Valores de aplicativos aí subindo 4 vezes mais por conta disso, e a comunidade quer saber se vai ter coletivo ou não, se amanhã o dia também vai ser esse transtorno todo. Nesse momento, o presidente do sindicato está atendendo a imprensa lá na sede, vai conversar com uma outra equipe nossa para a gente poder atualizando vocês com informações em nossos telejornais ao longo desta segunda-feira, para você já se programar para o dia de amanhã com as novidades que serão apuradas pela nossa equipe de jornalismo. Eu volto com vocês. Valeu, Tainá, obrigado, mas vale ressaltar que até as 4 da tarde a situação é essa, né? Quase nenhum ônibus circulando. Quem tem alguma coisa para fazer agora, a informação é que fique em casa, né? Ir para a rua agora é situação preocupante. Com certeza. Bom, em Vila Velha, domingo foi dia de parada gay. A 12ª edição atraiu muita gente. A orla de Coqueiral de Taparica ficou colorida e bem animada. O evento deste ano trouxe o tema A Homofobia Agora é Crime. Cores, muito brilho e, é claro, muita alegria. A 12ª Parada Gay em Vila Velha trouxe como tema principal a homofobia agora é crime. Essa é a nossa 12ª edição do evento. A gente está muito mais para mostrar que a gente é alegria e festa, a gente é resistência, nós somos um movimento unido, nós somos um movimento organizado. E a gente quer mostrar para a sociedade, sim, que a gente está atrás dos nossos direitos diariamente. A gente já conquistou muita coisa? Conquistou. Mas a gente tem ainda um longo caminho a trilhar para poder conquistar mais. Muitos jovens se reuniram para curtir o evento e aproveitaram, é claro, para levar mensagens de respeito e união. A gente tem que ter consciência que não é só porque eu namoro uma mulher ou um homem namora outro homem que não deve ser respeitado igual um casal hétero. É direitos iguais para todos. A gente quer lembrar também que não precisa ser gay, você não precisa ser sapatão, você não precisa ser nada para poder vir, respeitar e apoiar a causa. Você não precisa ser LGBT para estar aqui na parada, porque o que a gente prega é respeito e orgulho. E você tendo isso, tendo respeito, você pode estar em qualquer lugar. O público por aqui está divertidíssimo, não falta cor, não falta animação e, é claro, o que tem de sobra é o respeito. Tem muito respeito, muita animação, a galera está muito animada. Eu acho assim, é um ato muito importante nesse ano, que está sendo um ano de virada, mas que a gente está mostrando a nossa importância e o nosso peso na sociedade. Por falar em diversão, é claro que não pode faltar a rainha da parada LGBTQ. E a gente vem aqui com um propósito, mostrar que nós todos somos iguais e que nós fazemos parte da sociedade. Por isso, não discrimine, viu? Dona Eva que o diga, para ela a diversão é garantida e aprova o evento. Acho muito bacana, acho bonitinho eles curtirem sem briga, né? A senhora curte junto? Eu curto junto. Eu gosto. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Estado tem 1.300 mulheres presas por tráfico, roubos e assassinatos. Na foto principal, acabou o jejum. Rodoviários dizem que não receberam ordem da justiça e mantêm greve hoje. Bandidos invadem apartamento e matam vidraceiro em Jardim Camburi. Fogo e correria em boates de Vila Velha. Ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, DiCaprio e Brad Pitt juntos no cinema.
Viagra natural faz sucesso entre as mulheres. E Brasil bate recorde e só fica atrás dos Estados Unidos no PAN. E a seguir, novas informações sobre a greve de ônibus na Grande Vitória. E mais dicas para cuidar do seu animalzinho com as novidades do Momento Pet. A gente já volta. Chegou a hora de aprender como cuidar do seu animalzinho de estimação. No Momento Pet de hoje, orientações para a castração dos animais. O Momento Pet de hoje começa nesse centro cirúrgico porque o nosso assunto é castração. Eu tô aqui com a Maria Emília, que é veterinária, e vai nos ajudar a compreender melhor esse procedimento. A castração ela é indicada normalmente após o protocolo vacinal pediátrico, que é em torno dos 6 meses de idade, quando a gente fala em castração de filhote, porque ela previne algumas doenças, ela faz com que aumente a longevidade. Então, assim, em outras fases da vida também ela tem a sua importância, inclusive em cães idosos. No caso da fêmea, ela vai evitar tumores, né, de mama, tumor uterino, tumor ovariano, né, que são comuns em cadela. No caso do macho, ele também previne o tumor testicular, o tumor de próstata, uma prostatite. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é se esse animal está apto a realizar o procedimento cirúrgico, né? Então, o check-up ele tem que estar bem feito, tá? O animal ele tem que estar bem de saúde para poder ser realizado. Fora isso, uma das coisas importantíssimas é a anestesia inalatória desse animal, que traz segurança aos proprietários perante o procedimento cirúrgico. Os equipamentos necessários para uma cirurgia de castração seria um aparelho inalatório, tá? Com respirador, temos no caso a anestesia inalatória aqui, um multiparamétrico, que é um monitor que vai estar monitorando o seu animal, vendo a frequência cardíaca, a respiratória, a temperatura, pulso. Fora isso, um foco para poder ser feita a cirurgia, os medicamentos que o animal necessita para poder fazer essa realização. Após o procedimento cirúrgico, esse animal ele fica de 7 a 10 dias em repouso, que é o período, e é o período que a gente retira-se os pontos e o animal está livre do pós-cirúrgico. Que gracinha, né, George? Olha, gente, agora a gente volta a falar sobre a greve dos rodoviários. Amanhã desta segunda-feira foi de caos para os capixabas. Eu estive nas ruas hoje cedo, acompanhei realmente essa incerteza, esse desespero das pessoas precisando ir ao serviço. E aí deram de cara com os terminais com as catracas fechados. Nenhum ônibus circulou hoje pela Grande Vitória, municipal, intermunicipal. As pessoas tiveram aí que arrumar um jeito, uma alternativa. Algumas pegaram um transporte, motoristas de aplicativo, eles tiveram que ser acionados para que as pessoas de fato conseguissem chegar em casa. A gente lembra que todo esse movimento de paralisação começou com essa questão das catracas eletrônicas, né? Com o anúncio de que ônibus com ar-condicionados começariam a circular pela Grande Vitória sem os cobradores. O medo da categoria, o receio deles é que haja demissão em massa. Por isso, essa paralisação está acontecendo. E quem precisa de andar de ônibus, qual é a pergunta que está fazendo nesse momento? Vai ter ônibus agora à tarde? A categoria se reuniu agora cedo, né? 11 horas da manhã com o governo, terminou a reunião agora há pouco. Eles vão levar uma proposta, o presidente da categoria não deixou claro qual foi essa proposta, ele vai falar essa proposta com a categoria às 4 horas da tarde, lá no centro de Vitória. Essa proposta vai ser aprovada ou não, então a partir dessa assembleia, a partir das 4 da tarde, é que vai ficar definido se a paralisação vai ser mantida ou não. O que é fato é, a Justiça determinou a circulação de 75% da frota. Mas, Bruna, você que circulou e todos os nossos repórteres que estão circulando não estão vendo. E, claro, quem precisa pegar ônibus também não está vendo esse número de coletivos circulando nas ruas. Os ônibus não estão rodando. Não rodaram hoje de manhã e agora à tarde também não tem ônibus nas ruas. Então, o resumo é esse. 4 horas da tarde,
o sindicato vai se reunir com a categoria e definir se o movimento continua ou não. Então agora o Ronda Geral continua com a cobertura e também essa resposta no Tribuna Notícias, segunda edição, e o portal Tribuna Online também acompanhando em tempo real a greve de ônibus na Grande Vitória, ok? Então agora no Ronda Geral continua a cobertura e também no Tribuna Online e a cobertura no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20 da noite. Ok, gente? Amanhã, 15 para meio-dia, a gente volta com você. Tchau, tchau. Até amanhã, gente.